Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor André Mourão, professor, vou estar ministrando a aula das lições bíblicas da nossa Central Gospel e lição número 12, que tem como título A Terceira Idade, Destino dos Longevos, né? Essa é uma lição muito importante. Então, já quero convidar você que segue o nosso canal, vai lá, né, linka lá e dá um like, se inscreva no canal e vá lá e acione o sininho, tá bom? E passe para outra pessoa e não deixe de estar com a gente, de curtir, de fazer comentário. Essa é a nossa alegria de poder estar aqui ministrando. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Divanei, que nos convidou e gentilmente aceitamos. Deus abençoe a vida dele, do pastor Ronaldo. Essa lição que nós vamos estar estudando, ela tem uma importância muito grande, porque ela vai falar de uma partícula, né, que cada dia mais cresce em nosso Brasil, especificamente falando, que hoje nós temos em torno aí de 16 a 20% de pessoas já na terceira idade. Eu mesmo vou fazer 56 anos, daqui a 4 anos eu estou chegando lá também. Então, é muito importante esse assunto, porque ele faz com que a gente repense os nossos conceitos, reveja nossas questões, basicamente, né? A OMS, né, junto com a OPCAS, que é a Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, eles fizeram um projeto que chama A Década do Envelhecimento Saudável nas Américas, que vai de 2021 até 2030. Então, eles estão fazendo uma estimativa de que essa população ela vai aumentar vertiginosamente, né? Com isso, a gente, então, fica pensando nossas questões básicas, né? Então, vamos lá. Nessa lição, foram escolhidos o texto bíblico básico que se encontra lá no Salmo, de número 128, do versículo 1 até o versículo 6. E Tito, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. São textos importantíssimos, porque eles vão demilitar a questão sobre essa importância de ter um envelhecimento saudável, né? A gente está chamando de 60 a mais ou de 65 mais, é o termo que está mais atual hoje em dia. Nesse salmo aqui, a gente faz uma introdução bem rápida, né, para que você possa ter uma ideia, né, dessa lição número 12, que eu já citei o tema, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será e irá bem. Interessante, né? Então, um dos princípios, né, que vão permear a vida de todo o ser humano é o temor ao Senhor, né? Temer fala de respeito, não fala de medo, não fala de respeito, fala de compromisso, fala de entendimento, fala de submissão. Então, o caso aqui, um dos segredos para ter uma vida longa é temer ao Senhor, né? De colocar Ele em primeiro lugar, de dar um tempo para que a gente possa repensar nossos conceitos e nessa vida corriqueira, agitada, complicada, de diversas questões de temáticas, né? De problemas que estamos enfrentando, a pandemia que nós enfrentamos, graças a Deus até aqui, nos ajudou o Senhor. Esse texto aqui vale a pena a gente refletir, fala sobre a família, fala sobre a mulher, fala sobre os filhos, né? Que chega nessa idade, eu mesmo tenho 5 netos, né? E a gente já está vivendo aí o momento, não mais dos filhos, mas dos netos. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? E viver muito também requer cuidados, né? Na área física, mental, emocional, sentimental e principalmente espiritual, né? Corpo, alma e espírito. Tem que estar alinhado, tem que estar preparado, tem que estar preservado para que a gente tenha uma terceira idade abençoadora, né? E não é o tempo do fim, pelo contrário, é o tempo do recomeço. Não deve se pensar
que na terceira idade a gente será esquecido, ou a gente não tem mais nada a fazer a não ser se aposentar. Isso é um dos temas que está aqui na revista. E esquecer de tudo. Pelo contrário, é o tempo do recomeço, né? Mas Tito, no capítulo 2, no verso 2, que é outro texto citado, fala assim: os velhos sejam sábios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, podemos transformar a palavra amor, e na paciência. Isso aqui é muito importante, porque a gente vai permear algumas atitudes, né, que envolve a saúde tanto mental quanto espiritual, quanto emocional, social, ambiental e principalmente espiritual. Então, sejam sábios, né? A gente, às vezes, vai passando os anos e começa a aprender uma determinada... Havia uma geração também, em contrapartida, que hoje é tudo muito rápido, o conhecimento é rápido, o volume das informações são muito rápido, mas a gente esquece que a longevidade são para aqueles que têm mais experiência, aqueles que são mais experimentados, mais vividos, passaram por questões e dali tiraram lições. Né? A gente vai aprendendo com a vida. O tempo não muda só a gente fisicamente, muda também a gente mentalmente. Faz a gente passar por dificuldades, daí a gente começa a amadurecer e repensar essas questões que a gente poderia ter feito antes, mas a idade às vezes não nos permite. Não quer dizer que uma menor idade você não vai ter experiências, né? Não, não é isso. Mas para quem viveu mais, evidentemente, tem mais como falar das questões que envolvem o seu dia a dia. Tá bom? Outra coisa muito importante, eu vou frisar aqui agora, fiz até aqui, para que a gente possa colocar aqui na parte, é a questão que envolve aqui, né? Deixa eu acertar aqui, um detalhezinho, que vai falar sobre o desenvolvimento humano. Então, longevidade, o que é longevidade, pessoal? Longevidade, que vai falar dos longevos, né? É a esperança de vida. Então, 2/3 da população, que hoje, né, a média é de 50, 60 anos, eles vão ter um aumento na escala e, consequentemente, isso vai aumentar. Isso aí é certo, né? É a questão do padrão de vida, a forma de se alimentar, as relações que são elas, sejam elas empregatícias, sejam elas profissional, no caso, sejam elas que envolvam o social, com quem você convive, aonde você convive, né? Os grupos, no caso aqui, a igreja, a importância que isso tem, essa troca de relações, né? Essa identidade com as coisas que você gosta, com quem você está, principalmente para aqueles que são cristãos, onde ele tem vários grupos. Nossa igreja tem esse trabalho aí, que são os vencedores do Novo, um trabalho, diga-se de passagem, muito interessante. Nós tivemos agora a conferência e foi muito importante isso. Então, falar da terceira idade, falar do destino é muito importante, o que está reservado para nós, né? Os anos vão passando e a idade chega para todo mundo. Se não chegou para você, vai chegar algum dia, com certeza, né? Nós temos aqui, né, muito importante, na revista, eu não vou entrar muito nos tópicos, mas as condições que marcam a terceira idade. Então, nós temos aí, né, que envolve 4 coisas, pelo menos: a parte física, a parte espiritual, social e mental. Então, estar bem com o nosso corpo, estar bem com aquele que criou o nosso corpo, que nos deu condições de nós vivermos dentro da expectativa que ele nos criou, e apesar de o homem ter pecado, quando a gente se volta para ele, isso também é uma forma de a gente viver uma vida mais saudável e de viver os anos a mais, né? E não quer dizer também que quem sirva a Deus vai viver mais que quem não serve, não é isso. Mas a importância que isso tem, porque coloca a gente com a mente de Cristo, né? Com os pensamentos nas coisas de Deus,
e com o coração mais quebrantado, com o coração mais submisso, porque é isso que a palavra nos ensina. E também a questão social. Nossos relacionamentos sociais, eles são super importantes para que haja uma harmonia, né? O conviver junto, estar junto, é muito importante para a pessoa que já está na sua terceira idade. Por quê? Muitas das vezes as famílias vão envelhecendo e as pessoas que ali até então conviviam começam a cada um ter a sua vida, a sua independência, seja ela física, né, principalmente, sai daquele lugar, vai para outro lugar, e aquelas pessoas vão ficando. E às vezes chega uma hora que está lá a mãe ou o pai sozinho e precisa, às vezes, de um retorno, né, de uma constante ida para que aquele idoso fique sozinho. Às vezes, uma das causas principais, por exemplo, às vezes, da perda da sanidade, é muitas das vezes devido, claro, uma herdade, mas devido também à vida com que ela se está ali vivendo naquele momento. Uma das causas, por exemplo, é o abandono, né? Deixar de estar junto, de conviver junto. Nós vamos ver nessa lição que a nossa pastora Albertina, que foi ela que fez essa lição com muita propriedade, com muita clareza, fala dessa questão, por exemplo, do ninho vazio, quando os filhos saem, vão ver sua vida e acabam, às vezes, no seu convívio, na sua relação. Aí vão ter os seus filhos, que são nossos netos, outros vão ter os filhos dos filhos, que são os bisnetos, e acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho. Isso não deve ser deixado. Colocar uma das coisas assim, última instância, né? Colocar alguém numa casa de repouso. Eu mesmo perdi meu pai, vai fazer 6 meses, e uma das coisas que ele lutava muito era ir para um lugar desses aí, né? E eu acho que eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, né? Leve ele ou ela, né? Esteja ali presente, né? Há costume de se perder isso. O idoso ele começa a achar que não tem mais autonomia e, claro, ele vai estar limitado, às vezes fisicamente falando. E é muito importante que a gente esteja ali auxiliando, acompanhando e dê condições para que ele também tenha a capacidade de fazer coisas novas, né? De expandir sua mente, sua cabeça. E o quarto coisa é também a questão mental. Então, satisfazer nossa necessidade de envolver com novas coisas. Então, por exemplo, fazer exercício físico, estar com novas pessoas, né? Sorrir, abraçar, né? Levar aquela pessoa para algum lugar, né? Para que ela possa ter direito, se ela tem dificuldade de se locomover, leve ela mesmo assim, né? Priorize estar com a pessoa com quem você já conviveu, apesar de você estar vivendo a sua vida agora. Isso é muito importante, né? Então, vale destacar aqui o objetivo, não, do autor sagrado, no Salmo 90, no verso 10 de Moisés, que não é estipular um prazo, mas ele fala que quem passar do 90 já enfada, ou seja, é o que limite de uma idade na sua condição máxima, né? Então, é viver o máximo daquela vida com alegria, com felicidade, principalmente com saúde, né? Saúde é uma coisa muito importante. Então, já destaco aqui que a questão não é se você puder viver muito, muito bem, mas crie mecanismo que ajude que você chegue naquele máximo da sua vida com consciência, com capacidade de pensar, de raciocinar, de agir, se locomover. A ideia que se tem, por exemplo, do idoso, né, uma bengala, do idoso, uma cadeira, né, de balanço, né, e os netos à volta. Você pode ter seus netos, mas você hoje pode usufruir da modernidade, das tecnologias, principalmente aquelas que ajudam, né? Como, por exemplo, exercício físico, se locomover. Tem vários projetos, tem vários programas que ajudam as pessoas a ter uma alegria maior, né? De ter um tempo de vida maior e com saúde, né? O que você come, né? Como que você se locomove
e com quem você anda. Isso é muito importante, né? Uma outra coisa também muito importante é que em 2000, no ano de 2000, nós tínhamos aí cerca de, da população brasileira, né, que eram de aproximadamente 9,1%. Em 2010, olha, são 10 anos só, nós pulamos para 12%. Em 2020, para 15%. E, muito provavelmente, em 2030, né, nós vamos ter um aumento aí para 20% a 22%. Então, vejam só como é que está acontecendo isso aí. É muito rápido e a gente não pode ficar parado para achar que o tempo vai passar. Então, de um modo geral, a perspectiva de 2002 para 2050, a população mundial, é que nós tenhamos 10 bilhões de pessoas na terceira idade. Né? Acima de 60 anos, no ano de 2002, nós tínhamos 600 milhões de pessoas. E nós vamos chegar, né, no ano de 2050, a 2 bilhões. Que número aí. Né? Por exemplo, no mundo, de 1950 a 1920, de 2025, o mundo, né, vamos chegar lá, faltam só 2 anos, né, cerca de 5 vezes mais. Né? O Brasil, na realidade, ele é 16 vezes mais, ou seja, 3 vezes mais que o mundo cresce. Né? Então, as perspectivas, segundo o IBGE, é que a média de vida seja 74, e hoje está se falando já em 80 anos. Né? Bom, o prolongar a juventude é o desejo de todos. Desfrutar de uma velhice sadia é sabedoria para poucos. Né? Então, não custa nada a gente aproveitar aí. Uma coisa também muito importante é como a Bíblia trata disso. Por exemplo, nós pegamos a Bíblia e vamos ver que você pega a primeira genealogia, você vai ver uma longevidade absurda, né? Nos dias de hoje, não para aqueles dias. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, né? Alguns dizem que não seriam anos, mas eu creio que na Bíblia é literalmente, né? Com o passar, né, da queda do homem, nós vamos viver, por exemplo, que Abraão viveu 300 anos, Moisés 120, e ele depois escreve o Salmo dizendo que já 90 anos já é enfado. Nós pegamos um caso clássico, né, de longevidade, no caso do próprio Abraão, que na sua idade tenra, ele ainda teve filhos. Né? Teve um filho, que foi o Isaque, o filho da promessa. Se nós continuarmos, vamos ver Josué também, depois de batalhas, e ele declara que tivesse que fazer, ele faria tudo de novo, e que ele teria forças e condições para fazer o que fez na juventude, faria também na sua idade, né? 60 anos, né? Um pouco mais do que isso. Davi também combateu Golias, né? Que enfrentou na sua tenra idade, também na sua idade mais avançada, também teve um vigor absurdo, né? E nós vamos ver homens da Bíblia, né? Por exemplo, na tradição judaica era muito comum que as pessoas mais idosas tivessem mais experiência. Por exemplo, lá a idade, maioridade é a partir de 30 anos. Né? Aqui, diferentemente no Ocidente, onde quando a pessoa chega a 65 anos, muitas das vezes esquecida. Né? Por isso que nós temos o Estatuto do Idoso para valorizar, para dar uma devida importância e garantir os direitos dessas pessoas que já viveram, tiveram experiência, trabalharam, contribuíram para uma sociedade, foram ativos, né? A revista fala de produtividade. Então, normalmente, diminui, mas não quer dizer que tenha que cessar. Né? É muito importante o idoso ficar ativo, né? Participar das reuniões, né? Estar junto de pessoas, lugares, viagens são muito importantes. Porque a nossa mente ela trabalha na 80% do que a gente vê, os 15% que a gente ouve, né? E que a gente pega também. O sensor, né? Que é a questão da mental, né? De guardar as imagens, de parte sensorial, de paladar. Então, tudo isso ajuda bastante. Né? Então, que você
possa entender isso e possa saber que Deus tem o melhor para você, mesmo você já vivendo já seus 60 a mais ou 65 mais, não é isso? Isso é importante falar, porque Deus trata com todos nós, independente da idade, e não tem idade para a gente viver sonhos. Sonhos não morrem, sonhos não envelhecem. Eles só vão sendo adiados se você quiser, mas se você quiser, você ainda pode viver grandes coisas, pode voltar a estudar, pode voltar a fazer coisas novas, né? Isso é muito importante, porque valoriza o que a gente tem de melhor, que é o que Deus nos deu, capacidade, intelecto, para respondermos, para vivermos coisas muito importantes, mesmo numa idade que talvez para muitos não tenha mais o que fazer. Mas como cristão, é um seguidor de Cristo, e Cristo sempre nos ampara, e nós pegamos exemplo, por exemplo, os anciões daqueles dias, né? Muitos deles orientavam, conduziam o povo. A Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo, fala sobre as mulheres mais velhas, né? Auxiliarem e ajudarem as mais novas, né? Naquela época, o presbitério era um concílio que havia de homens também com idade, mas com sabedoria suficiente, com capacidade, intelecto, né, preservado. O que é isso? Boa alimentação. Naquela época, as pessoas caminhavam mais, né? Elas tinham menos tecnologia e mais coisas para fazer. Então, se envolva com alguma coisa, faça lá da sua vida, é muito importante para que você tenha um objetivo na vida, né? A serotonina, né, que é a capacidade de direcionamento, de ter um objetivo, de traçar uma meta de vida, né? A dopamina, que já é um neurotransmissor capaz de você sentir prazer com o que você faz, que você gera dopamina, comer alguma coisa que você gosta, né? Estar num lugar que você gosta, estar com a pessoa que você gosta, fazer coisas que dão prazer. E uma das coisas importantes da vida é a gente saber que tem um Deus que proporciona a gente viver o melhor desta terra, não é isso? A Bíblia também nos ajuda, né? Então, uma coisa também que envolve essa lição é a perda do cônjuge. É um negócio muito difícil, doloroso, né? Que traz marcas, né? Deixa marcas. Mas o que a gente se faz, né? A melhor coisa a fazer, né? E ele fala que acontece, é quando a gente entende que Deus tem tempo para todas as coisas. Uma perda nunca vai ser bem-vinda, principalmente da pessoa que conviveu com você há muitos anos, né? Então, há casos em que a pessoa precisa realmente passar por uma terapia, ser acompanhada, mas principalmente da família. A primeira pessoa aí da assistência à família, é muito importante isso. O Estatuto de Idoso fala sobre isso. A assistência primeira são daqueles, né, que são os filhos, né? E nesse momento é muito importante o abraçar familiar, o cuidar familiar, né? O interesse de estar ali e manifestar esse amor que uma vez foi dado, que uma vez foi disponibilizado. Se não teve, faça você, faça diferente, faça a diferença, né? Proporcione aquela pessoa que cuidou de você, para você que é filho, né? Que disponibilizou tempo, que abriu mão de tudo para poder cuidar, para poder estar perto, nos primeiros momentos de vida, desde os primeiros, do momento que você engatinhou, do momento que você se levantou, começou a se locomover. Então, dê importância a isso. Hoje em dia, os mais novos, às vezes, não entendem isso. Esse diálogo intergeracional é muito importante também, né? A troca de ideias, né? O saber empírico e o saber do convívio, da experiência, né? Das questões que não envolvem tanta conhecimento científico, mas são conhecimentos práticos, né? São conhecimentos que realmente vão ajudar a pessoa. Tem gente que não estudou muito, mas por viver muito e viu muitas coisas acontecer. Eu falo que no passado, a gente volta ao passado por dois motivos. Um, como advertência, para a gente lembrar e falar, isso aqui não foi bom, não vou fazer de novo. Ou a gente volta com uma forma de aprendizado, né?
que a gente carrega com a gente quando a gente vive coisas, que a gente volta lá para aquilo ser uma referência para a gente validar, né? Deferir ou indeferir aquela atitude. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente que, para você que tem menos idade, e para a gente que já está aí quase entrando nos 60, né? Você vai chegar lá. Então, como é que você vai viver um futuro brilhante se você não teve um presente de atitude, né? O futuro não está no futuro, está na atitude de hoje, né? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, né? E no mais ele fará. Isso é muito importante na sua vida, né? Quais são, então, os cuidados com os idosos, né? Então, aqui está na lição o papel dos filhos. Eu já até falei aqui bastante coisa, mas está aqui. Então, primeira coisa é você ter o cuidado necessário com seu pai. Às vezes, graças a Deus, né, que hoje nós temos políticas públicas que ajudam as pessoas, né, a participar de coisas. Por exemplo, existe hoje locais que você deixa lá o idoso, né, e ele faz atividade, se fosse lá numa creche, você vai pegar no final do dia. Então, se você tem como fazer isso, faça. Ou se você puder fazer você mesmo, separar um tempo para estar com seu pai, com a sua mãe, é muito importante, né? Quando os pais idosos moram com os filhos, né? Então, estão muito próximo ali, a gente acha que não tem que fazer mais nada, que já está ali. Não é só a presença, né? É como você reage, né, a determinadas situações que envolvem já a terceira idade, né? Agora, todo idoso ele é uma pessoa que pode produzir, né? Aliás, a vida saudável é isso, né? Estimular a pessoa a caminhar, a andar, a se locomover, a fazer trabalhos manuais que envolvem psicomotricidade é importante, né? Cursos que possam fazer, atividade que possam fazer junto, isso é muito importante, né? Então, qual é o papel da igreja, né? E falamos do papel do filho, o papel da igreja. Então, o papel da igreja, né, é o quê? A parte principal cabe à família. A igreja não pode substituir o papel da família, né, o papel dos filhos, né, dos netos, porque uma coisa não substitui a outra. É claro que a igreja ela tem a sua importância. Na classe de escola dominical, né, a nossa classe, graças a Deus, é bem homogênea, né? E a gente consegue hoje a fala nossa escola dominical é para todo mundo. Nosso pastor Silas sempre ele fala da importância do idoso, valoriza o idoso, né? Nossos pastores aqui com mais idade, nosso pastor sempre cita o nome, sempre diz da importância, né? O nosso pastor, né? Que é o sogro do nosso pastor, que tem uma pessoa que foi bem ativa e sempre andou, nunca deixou de ir nos lugares, né? E isso é um estímulo para a gente, né? O nosso próprio pastor, né? Que já está nos 60 a mais, né? Mas super ativo, envolvido com muitas coisas, e ele falou que vai continuar fazendo. Então, isso é um exemplo de vida para nós, né? Então, nossa igreja tem isso. Temos lá os renovados vencedores lá, que é um departamento voltado para atividades para a terceira idade, né? Tem coisas importantes lá que você pode acessar. De um modo geral, o nosso departamento socioambiental também tem lá atividades, pode fazer. Nossa igreja trabalha com isso, né? As programações voltadas para os idosos, né? Eu já falei aqui da conferência, em outras filiais também se faz, né? Tem lá curso, lá tem curso de crochê, tem de artesanato, enfim. Graças a Deus, as possam ver. E também uma ajuda, né? Para que o idoso possa ser amparado, né? Por exemplo, a questão legal, onde ele pode também recorrer a um auxílio da política pública que está no estatuto e é um direito de todo idoso, né? E isso é muito importante, né? Agora, preparando-se para os anos dourados, né? Isso aí é muito importante. O que a gente pode fazer, né?
Então, por exemplo, aqui, ó, umas coisas muito importantes é o cuidado, por exemplo, com a saúde, né? Se a gente quer chegar nos anos dourados, né, e deixar um legado, esse foi até o tema da conferência aí dos idosos, dos vencedores renovados, é justamente, por exemplo, a questão de cuidar do nosso corpo primeiro. Né? Então, uma das coisas que geram muitas doenças, né? E a gente tem que trabalhar com a prevenção, com a promoção. O que é a prevenção? Chegar antes, e a promoção? Promover a forma com que você chegou antes. Né? Como que você previne, por exemplo, doenças mentais? Né? Então, claro, tem um fator determinado, que é um fator que nós chamamos, né, de não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis são a herança que nós trazemos, né, geneticamente falando. Mas os modificáveis, então, por exemplo, obesidade. Obesidade é um tipo de questão que compromete o nosso corpo, que danifica, que faz com que a gente não tenha capacidade de resposta rápida, que envolve tanto as questões mentais, né, como as questões físicas, né? Outra coisa que promove a obesidade é o sedentarismo, né? Então, fazer atividade é muito importante, né? Claro que não dá para você fazer como antes, mas também não fazer também não ajuda, né? E questões, por exemplo, como doenças que acabam acontecendo, né? A diabetes, por exemplo, controlar, né? Tripézinho, que é medicação, exercício e alimentação, isso tudo é importante para a gente, né? Bom, isso aí, a dieta, nós falamos também, é muito importante, tem 3 fases de acordo com o risco para você viver, né, os anos dourados. Então, isso é uma forma, um critério que foi criado de acordo com o referencial ao risco. Né? Quanto mais risco, né, a cor muda. Então, a cor verde é um envelhecimento bem-sucedido. Você consegue ter uma comida saudável, fazer exercício, né? E nunca é tarde para começar, né? Então, estou te estimulando a fazer isso, né? Eu mesmo preciso fazer isso, né? Então, por exemplo, mas se você não mantém ou não faz isso, aí você entra na fase amarela, né? Que seria o quê? Você, por exemplo, não faz mais exercício, sua alimentação é deficitária. Não estou falando, você não precisa ter muito dinheiro para se alimentar bem. Você pode fazer aproveitamento alimentar, selecionar os alimentos, né? Tentar não comer comida gordurosa, né? Enlatada, essas coisas todas, né? E a fase vermelha, que é um envelhecimento assim, catastrófico, ou seja, aonde a pessoa fica debilitada. Então, o bem-sucedido é sem o declínio físico, a questão psicológica, né, e social. O Ministério da Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental, social, né? Físico, mental e social. Eu digo mais, também espiritual. Então, estar bem com Deus, uma pessoa buscar a Deus é importante. Então, quer viver os anos dourados? Então, tá aí, ó. Ore a Deus. A oração é uma forma eficaz, né, e produtiva da mente funcionar e de você ajudar na sua proteção, que a gente chama aí, né, na proteção contra as doenças mentais, quanto às questões da depressão, né? E muitas das vezes o estado sozinho, que aí são as questões sociais, né? Pessoas que vivem aí o medo, né, de estar com pessoas ou de estar em lugares, se clausurar, né? O usual, que é o declínio com a questão de qualidade de vida. É muito importante a qualidade de vida, isso aí fica claro para nós, né? Ter qualidade de vida é você viver bem, né? Se alimentar bem, ter as horas de sono que você precisa ter e, principalmente, né? Orar a Deus, falar com Deus, ler a Bíblia, a palavra de Deus. Todo mês nós temos uma meta aqui na nossa igreja. Beber bastante água também é importante, porque isso ajuda na produção de anticorpos, né? A sua imunidade está diretamente ligada, né,
a questão da água, a questão do alimento que é digerido, que é dissolvido, não é isso? É muito importante isso aí, né? Então, meu querido, 3 coisas para terminar aqui. Mudança de estilo de vida. Primeiro, você precisa maior conscientização das opções. Então, você diminuir, né, a quantidade de coisas que você está fazendo, faça uma de cada vez, que chega uma idade que você precisa fazer coisas, pode fazer menos, mas não deixar de fazer, né? Outra, aumentar a tolerância a determinadas coisas, né? Você precisa ser mais paciente com as coisas, deixar mais as coisas na mão de Deus. Antes a gente quer agir muito rápido quando a gente é novo, deixa na mão de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Não é isso? E por último, diminua a questão de competitividade, né? Então deixa na mão de Deus. Sim, você pode continuar no mercado de trabalho e deve, às vezes é preciso, porque aí você está em determinada atividade que aquilo ajuda. Trabalhar é importante, é dignidade, né? Mas Deus tem para você o melhor. E você, que já está vivendo a melhor idade, 60 a mais, você tem lá a sua vida, tem seus negócios lá, e Deus faz prosperar. E a fidelidade é muito importante, ser dizimista fiel, isso ajuda, né? Então, mude o seu estilo de vida, né? O idoso mantém sua capacidade normal de experimentar as coisas boas, né? Então, mantenha. Se você faz determinadas coisas, você pode inserir novas coisas na rotina, mas não perca o convívio com as pessoas, com os lugares que você vai. Claro, isso aí depende da questão de saúde e pessoas para lhe ajudar. Então, meu querido, eu fecho essa lição dizendo para você que Deus tem a longevidade dele para você, tem a capacidade de te abençoar, de te proteger, de te guardar. Então, seja feliz. Se você já está vivendo 60 a mais, 65 mais, que Deus lhe dê saúde, lhe dê graça, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e, principalmente, lhe dê uma longevidade com, com muita saúde, graça, virtude. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.